Acredito eu que há um milagre maior em você governar o mundo inteiro do que saciar 5.000 homens com 5 pães. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses, Viva de Coriésio, Percor Maria. Nesse dia 12 de abril de 2024, nós estamos então na nossa segunda semana aí, praticamente da nossa Páscoa, rumo ao Pentecostes. O evangelho de hoje é João, no capítulo 6, versículos aí de 1 a 14. O evangelho de hoje fala sobre a multiplicação dos pães, né? Ali no diálogo com Filipe, o Senhor então testa os seus apóstolos e eles falam: na onde nós vamos arrumar pão para todo mundo, né? Dai vós mesmo de comer. Aonde nós vamos arrumar pão para todo mundo, né? E o Senhor então ali multiplica ali os pães. Sempre tem pessoas que dizem: por que esses milagres não acontecem hoje, não é? Por que não acontece hoje? Talvez alguém aí, cheio de reflexão, pode olhar o evangelho de hoje e perguntar na África, por exemplo, por que na África não tem tantos pães? Por que no Brasil, por exemplo, que é minha terra, por que tem tantas pessoas passando fome? Por que não multiplica os pães, né? Por que não tem comida para todo mundo? Nos países subdesenvolvidos, nos países que tem guerra, na Ucrânia e tudo mais. Por que o Senhor também não multiplica? O Senhor não dá o poder para um padre, por exemplo, multiplicar pães? Alguém pode pensar nisso, não é? E daí então pode derivar muitas outras interpretações falsas. Por que na época de Jesus precisou de certos milagres? E por que certos milagres não acontecem mais aqui na nossa época? Isso está na Catena Áurea. Santo Agostinho, lá no seu comentário, no seu tratado 24 sobre o livro O Evangelho de São João, e está na Catena Áurea aqui de João, está aqui, ó. Santo Agostinho diz o seguinte aqui, ó: deve-se considerar o que é dito aqui. Com efeito, como Deus não tem uma substância visível aos olhos, e como os milagres pelos quais rege o mundo inteiro e administra toda a criação são desprezados por causa da sua constância, Deus reservou para si alguns milagres que fazem em momentos oportunos, fora do curso e da ordem regular da natureza, para causarem admiração, não por serem maiores, mas por serem menos frequentes que aqueles que são desprezados todos os dias. Santo Agostinho. Se você falar para mim que não acontece milagre todos os dias, acontece milagre todos os dias. Vê o discurso normal da natureza. O Sol, os planetas, a sua vida, a minha vida. Como é que não acontecem milagres? Como é que nós somos aqui e como é que nós desprezamos esses milagres todos os dias e focamos em coisas que são extraordinárias, que coisas que são fora do curso, que o Senhor então ali, e existem milagres, né? Hoje na ciência, existem milagres hoje no meio de pessoas que talvez estejam doentes, que os médicos às vezes não sabem. Acontecem milagres hoje. Só que nossa mente, às vezes, querendo resolver os problemas do mundo, e essa aqui é a mente revolucionária, querendo resolver os problemas de todo mundo, pensamos logo na África, porque não multiplica os pães. Nesta época de Jesus, precisava multiplicar aqueles pães, porque os apóstolos precisavam de uma doutrina, os apóstolos precisavam, era a igreja nascente naquela época, e precisava daquele momento. Se o Senhor acha que não precisa hoje, por que então nós não podemos fazer o milagre? Por que nós não podemos ser generosos? Por que nós não podemos então ali, como a igreja é generosa, como que a igreja é a instituição que mais ajuda a África, mais ajuda a Índia, mais ajuda os países pobres, é a igreja. Por mais que ela seja rica, como muita gente diz. Porque o Senhor não faz esse milagre,
mas Ele dá mãos, Ele dá inteligência para cada um de nós agir e fazer o milagre. Com efeito, é um milagre maior governar o mundo inteiro que saciar 5.000 homens com 5 pães, não é verdade? O milagre é governar o mundo todo. Isso já é um milagre que Deus faz, governar o mundo todo, melhor do que multiplicar 5.000 pães ali para 5.000 homens. No entanto, ninguém se admira daquele milagre, mas deste os homens se admiram. Não por ser o maior, mas por ser mais raro. Não é suficiente, porém, considerar apenas o caráter extraordinário dos milagres de Cristo. O Senhor que está no monte é o Verbo de Deus que está nas alturas. Não se apresenta aqui em um estado de humilhação, nem se deve passar por alto essas coisas como leviandade. Eu acho que dá para entender o que o Santo Agostinho quer dizer aqui, porque não acontecem esses milagres. Acredito eu que há um milagre maior em você governar o mundo inteiro do que saciar 5.000 homens com 5 pães. É por isso que não acontece, porque o milagre ele tem que passar agora por nós, com a nossa generosidade, com a nossa santidade, principalmente com a nossa inteligência de compreender os desígnios de Deus. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.